Vamos fazer uma análise dos salários segundo a Robert Half para a área de tecnologia da informação. Big Data em específico, certo? Temos aqui analista de BI Júnior, começa com R$ 5.600 e vai até R$ 9.000. Esses percentis 25, 50 e 75 significa o quanto de habilidade esta pessoa possui para essa atribuição. Então, digamos que um 25 percentil para um analista de BI Júnior significa que ele possui o básico de conhecimento das ferramentas, tecnologias e habilidades necessárias para este cargo em específico. Então, digamos que o percentil 75 para um analista de BI Júnior é o seu ápice. Então, daqui ele já pode pleitear uma carreira na área de BI pleno. Não necessariamente, tá? A pessoa pode já, daqui do percentil 50, começar a melhorar o seu conhecimento e já pular para um nível iniciante da área de BI pleno e começar recebendo 8.750. Esses salários aqui são feitos pela Robert Half. É uma empresa que faz análise de mercado e salários com base nos seus cargos. Esse aqui em específico é uma análise feita para São Paulo, no Brasil, certo? Nós temos algumas alterações também regionais no Brasil e também no mundo. Temos outros relatórios também que você pode baixar para você ter essas informações, tá? Mas aqui a intenção nossa é ver uma média salarial para os cargos de BI que usam a ferramenta do Microsoft Power BI, que mais para frente eu vou passar para vocês um pouco mais detalhes sobre essa ferramenta, certo? Por enquanto aqui é somente análise de cargos e salários para que vocês tenham um gostinho de quanto que vocês iriam receber tendo esses conhecimentos técnicos que essas vagas exigem. Vamos para a próxima vaga. Analista de BI pleno. Você começa recebendo no percentil 25, você começa recebendo 8.750, passa por 11.500 e chega até um teto de R$ 14.750, quando você já está com as suas habilidades a todo vapor para este cargo, para esta atribuição. Então é todo um conjunto de conhecimento, de ferramentas, experiência nessa área que você começa a ter esse avanço desses percentis. Só que a gente pode enxergar como se fosse uma promoção de cargo, né? Então, de acordo com que você começa a ter as suas habilidades aprimoradas com cursos, com as suas certificações, você começa a ter uma melhora nesse salário. Você começa a pleitear para o seu chefe, né? Se a sua empresa permitir isso, né? Permitir uma promoção de acordo com a sua capacidade, né? E for flexível a esse ponto de você poder dialogar com o seu chefe, com o seu gerente, para você poder melhorar o seu salário, é uma boa. Agora vamos para o nível mais alto aqui de quem mexe como analista de BI Sênior. Você começa recebendo R$ 11.500, passa por 15.000 e chega a um teto de R$ 19.300. Esse aqui é o cargo de BI Sênior. Então, se você estiver com todos os seus níveis técnicos de habilidade e de experiência para este cargo, você vai chegar a um teto de R$ 19.300. Teto não, isso aqui é uma faixa salarial, né? E já após isso, você percebe que no ramo do Big Data, nós temos aqui, além dos 3 analistas, temos também o último nível deles, aliás, o penúltimo, né? Porque o último é que é o cientista de dados. Então, o penúltimo nível deles é o especialista de BI, que recebe na faixa dos 13.000 até os 21.900 reais. E por último, nós temos o especialista que é o cientista de dados, que recebe na faixa de 14.000 até 24.100 reais. Isso aqui é uma área que já exige um conhecimento de estatística, um conhecimento da regra de negócio e um conhecimento de programação. Então, já envolve um pouco mais de SQL avançado, linguagem de programação Python ou linguagem R. Então aí você já começa a ter um pouco mais de conhecimento técnico avançado para você conseguir pleitear uma vaga dessas, certo? Então, prosseguindo aqui, nós temos essas vagas aqui que são um nível salarial que a Robert Half fez um levantamento de estudo para essas áreas e a área de Big Data é uma delas, tá? Nós temos também outras áreas que são para programadores para desenvolvimento de software, que temos o full stack, o back-end, o front-end, RPA.
Tá até um pouco em desuso essa palavra aqui, eu acho, né? Isso aqui já são... Desuso não, é porque na área de inteligência artificial você começa a ter os agentes, né? Então, eu não sei se está havendo uma melhoria na nomenclatura dessas ferramentas para você automatizar processos, né? Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui salários para tecnologia, temos também para outras áreas que são a área de finanças e contabilidade, temos também para a área, tem mais para baixo aqui, tecnologia, vendas e marketing, temos também engenharia, recursos humanos, jurídico e mercado financeiro. Então, fiz um levantamento para vocês aqui de quais são as áreas que a Robert Half levantou e que tem alguma correlação com a área de BI, Business Intelligence, né? E também um pouco da área de você fazer consultas a banco de dados e fazer também algum tipo de programação que você precise extrair informações de alguma fonte de dados e trazer para o seu banco de dados ou para o seu dashboard, para o seu painel de Business Intelligence. Então, temos aqui as áreas correlacionadas a dados para 2024, segundo a Robert Half. Temos aqui os profissionais mais demandados, que são os engenheiros de dados e o analista de BI/dados. E habilidades técnicas mais demandadas são o Python e banco de dados. Temos aqui uma enfatização, consultas SQL, certo? Então, isso aqui é o básico para você começar a aprender a fazer uma análise de dados mais consistente. A linguagem SQL ela é uma linguagem bem antiga e até hoje ela é suportada por vários frameworks que trabalham tanto com banco de dados NoSQL, por exemplo, até Big Data. Então, por exemplo, Spark, várias ferramentas que fazem consultas a banco de dados que são gigantescos, né, no nível de linguagem um pouco mais acessível, né, para pessoas iniciantes. A linguagem SQL é uma linguagem que você tem que ter, de fato, um bom conhecimento, um ótimo conhecimento para fazer boas análises. Prosseguindo aqui, profissionais mais difíceis de encontrar. Temos os dados, cloud, inteligência artificial. Então, pessoas que... Olha só, a formação em cloud significa que você tem que ter um conhecimento em plataformas da nuvem que são, por exemplo, a AWS, o Google Cloud Platform e o Azure, ou Azure em português. Eu estou mais tendencioso para a área de AWS, que são as áreas, é uma área que tem mais demanda, temos mais cargos, mais vagas que exigem um conhecimento em AWS. E inteligência artificial, que não é necessariamente somente os Large Language Models, que são, por exemplo, o ChatGPT, né? Também tem que ter um conhecimento quando você pega um dataset, pega uma massa de dados e você precisa criar um padrão nesses dados para você poder fazer predições futuras sobre esses dados, certo? Então, por isso que são profissionais mais difíceis de encontrar, são pessoas que têm um conhecimento um pouco mais sólido nessas áreas. Indústrias que lideram as contratações: bancos, seguradoras e fintechs. Agronegócio, saúde e educação. Certificações mais exigidas são as certificações em cloud, são necessariamente as AWS, Azure e Google Cloud, para você poder ter um diferencial quando você vai pleitear uma vaga dessas. É muito importante você aprender uma cloud que você... Vamos imaginar que você começa a buscar vagas de emprego no LinkedIn e você percebe que as vagas que você mais tem interesse em aplicar, você começa a perceber se essas vagas, os níveis mais altos dela, voltando aqui nos percentis, você começa a notar que as vagas que exigem um percentil mais alto, que são as que demandam mais conhecimento, elas normalmente pedem algum conhecimento de alguma nuvem, alguma cloud, uma dessas três principais. Não que sejam somente essas, né? Mas só que são as principais que as grandes empresas usam e são também as mais escaláveis e mais confiáveis. Então, você que pretende melhorar o seu conhecimento no nível assim que você pode se destacar dos seus concorrentes, parte também para você fazer um curso de cloud. E temos também aqui, eu fiz uma análise sobre quais são as outras áreas de conhecimento que exigem algo relacionado à análise de dados para 2024.
Temos aqui a área de finanças e contabilidade. Isso aqui eu extraí daquele PDF, tá? Do PDF que você consegue pegar quais são as exigências, quais são os profissionais mais demandados, os mais difíceis de encontrar. Então aqui eu fiz um resumo dos que têm alguma correlação com Business Intelligence ou então alguma correlação com dados. Então aqui, finanças e contabilidade, temos habilidades técnicas mais demandadas, que é o Excel e BI. Então, Business Intelligence também é uma área que você tem que ter um conhecimento básico. Por exemplo, jogam para você uma tabela fato, uma tabela dimensão, você tem que saber fazer a correlação entre elas e fazer as extrações de dados de acordo. Temos também a área de conhecimento vendas e marketing, que exigem habilidades técnicas mais demandadas, que é o Microsoft Power BI. Olha só que interessante. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê que o Microsoft Power BI é uma das ferramentas que tem mais demanda. Ela tem vários atributos que são favoráveis a essa exigência. Temos também aqui os profissionais mais difíceis de encontrar, que são os especialistas em Business Intelligence. Então, pessoas que têm um conhecimento em relatórios que são para tomada de decisão de uma empresa. Então, você geralmente vê a alta cúpula de uma empresa, a alta direção de uma empresa, que ela sempre exige esse tipo de relatórios para que eles possam tomar decisões que vão dar direção para a empresa. Quais são as certificações mais exigidas? Certificação, o Power BI. Então perceba que a área de vendas, a área de conhecimento, vendas e marketing é a área que tem total correlação com o Power BI e com Business Intelligence. Então, corre para essa área aqui. Seguros, área de seguros. Quais são as habilidades técnicas mais demandadas? Conhecimento em Analytics e dados. Então, as três áreas aqui de conhecimento, finanças e contabilidade, vendas e marketing e seguros têm essas correlações, certo? Temos também aqui, vou mostrar para vocês também aqui uma correlação usando o Google Trends, tá? Começar por Power BI, tudo junto. E você pode adicionar comparação aqui nessa ferramenta. Então, os principais concorrentes são o Qlik, o Tableau Software e o Google Data Studio. Google Data Studio. Temos também o novo nome do Google Data Studio se chama Looker. Vamos colocar também essa palavra aqui. E colocar o período de tempo dos últimos 12 meses. Perceba que o Looker e o Power BI estão com uma certa concorrência aqui, né, ao longo do seu tempo. E você percebe que no comecinho aqui do tempo, né, ele estava lá em março de 2023, estava disparado, né? E depois começou a juntar aqui a concorrência entre os dois, aí aqui começou a misturar um pouco e depois o Power BI destacou mais uma vez. Então temos aqui que a concorrência entre as ferramentas de Business Intelligence que possuem os termos mais buscados no Google são o Power BI e o Looker do Google. E temos também mais uma análise aqui interessante que é da Gartner para que você possa avaliar o quadrante mágico da Gartner. Então, temos aqui o próprio Qlik fez uma publicação sobre o quadrante mágico da Gartner para Analytics e Business Intelligence Platforms. Então você vê aqui na imagem uma comparação muito pequena essa imagem. Essa aqui pode ser um pouco maior. Então aqui uma comparação. Nós temos o quadrante mágico que ele possui na linha vertical o texto aqui, ó, habilidade para executar. E na horizontal nós temos a completude de visão. Isso aqui significa o quê? Quando você tem uma visão que possui uma alta abrangência, digamos assim, você é chamado de visionário. Está vendo aqui embaixo, na direita? Isso aqui são os jogadores visionários. Aqui na esquerda nós temos os jogadores de nicho.
E aqui na superior esquerda temos os challengers e na direita nós temos os leaders. Então, quem é visionário, mas só que não possui capacidade para executar, está nesse trecho aqui. Quem possui capacidade para executar, mas só que não é visionário, está aqui nos challengers. Já quem possui a capacidade para executar e possui uma visão excelente são os líderes. Então nós temos 3 líderes hoje em dia. Temos o Qlik, o Salesforce Tableau e o Microsoft, que é o Power BI. Essas 3 ferramentas são as líderes. E qual o grande diferencial do Power BI em relação a essas 2 outras ferramentas? Na minha experiência de uso com Power BI, é a facilidade de uso da ferramenta, a sua flexibilidade, a sua escalabilidade, a sua resiliência e também a comunidade. Nós temos uma grande comunidade que te oferece um suporte, tanto via Telegram, via Reddit. São várias comunidades que você pode entrar e encontrar grupos para você poder buscar informações e ajuda dessas pessoas. Sem falar também que o Microsoft sempre permaneceu nos últimos... Lançou em 2015 o Power BI. Então, nos últimos... Desde o seu lançamento, se eu não me engano, ele vem sempre com uma certa frequência lançando novidades e lançando melhorias e correções de bugs para o Power BI. Então, é uma ferramenta assim, que está assim, mantendo as suas melhorias, mantendo as suas correções com frequência. E isso é bom a longo prazo, porque você percebe que a ferramenta não está morrendo. Quando uma ferramenta começa a ter menos atualizações, menos suporte da comunidade, menos novidades por parte da empresa, então você começa a perceber que a ferramenta está morrendo, né? Então, Power BI está bem longe disso. Ele, pelo contrário, está tendo muita melhoria e perceba a diferença. Por mais que seja um líder, ele está muito longe dos seus concorrentes. Então, é uma ferramenta excepcional. E agora, me apresentando, eu sou o Marcel, eu tenho cerca de 10 anos de experiência como engenheiro de dados, trabalho também como analista de BI, Business Intelligence, tenho conhecimento também em Python e toda a stack da EDA, que é a Exploratory Data Analysis, que é quando você pega aquela informação bruta e mal trabalhada e começa a extrair insights e informações úteis daquela informação. Então essa stack toda, desde a etapa de leitura de informações brutas e mal estruturadas até a etapa de você transformar em um data warehouse, por exemplo, em uma stack que seja útil para o business intelligence, que é onde as pessoas extraem informações úteis. Então tem toda essa stack que passa pela extração dos dados, engenharia dos dados e a etapa de apresentação em BI. Eu tenho um bom conhecimento nessa área. E estou aqui à disposição para ajudar na comunidade, no conhecimento nessa área que vem evoluindo e revolucionando cada vez mais, que é o Big Data. Conhecimento também em Cloud, AWS em específico. E estamos aí para contribuir com vocês, tá? Estou começando agora esse canal aqui. Estou bem entusiasmado, bem feliz para começar a distribuir esse conhecimento e também receber um feedback de vocês sobre esse material que eu vou começar a falar para vocês aqui. Então aqui, esse aqui é o meu site, que eu tenho aqui, se chama artecondados.com.br, soluções em Business Intelligence. E tem aqui alguns trabalhos que eu fiz, que são um dashboard do Covid, que foi feito em Power BI, que você pode analisar por aqui. Temos também um gráfico de corrida, que é um gráfico animado muito interessante, para você ver a evolução dos dados de forma animada. Perceba aqui como que é bem dinâmico. Ó, você pode avançar, pode voltar a informação. E é isso, galera. Forte abraço e até mais.